Decreto número 3048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências, capítulo 4. Das circunstâncias agravantes da penalidade. Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator e tentado subornar servidor dos órgãos competentes. Segunda, agido com dolo, fraude ou má-fé. Terceira, desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização. Quarta, obstado à ação da fiscalização ou v. incorrido em reincidência. Parágrafo único. Caracteriza a reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de 5 anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior. Redação dada pelo Decreto nº 6.032, de 2007. Capítulo V. Das circunstâncias atenuantes da penalidade. Art. 291. Revogado pelo Decreto nº 6.727, de 2009. Capítulo 6. Da gradação das multas. Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma. E, na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos incisos I e 2ª e no 3º do artigo 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso. Segunda, as agravantes dos incisos I e 2ª do artigo 290 elevam a multa em 3 vezes. Terceira, as agravantes dos incisos 3ª e 4ª do artigo 290 elevam a multa em 2 vezes. Quarta, a agravante do inciso V do artigo 290 eleva a multa em 3 vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em 2 vezes em caso de reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286, conforme o caso, e v. revogado pelo Decreto nº 6.727, de 2009. Parágrafo único. Na aplicação da multa a que se refere o artigo 288, aplicar-se-á apenas as agravantes referidas nos incisos 3ª a v do artigo 290, as quais elevam a multa em 2 vezes. Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste regulamento, será lavrado auto de infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando o local, dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. Redação dada pelo Decreto nº 6.103, de 2007. Primeiro recebido o auto de infração, o autuado terá o prazo de 30 dias, a contar da ciência, para efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de 50% ou impugnar a autuação. Redação dada pelo Decreto nº 6.103, de 2007. Segundo impugnada a autuação, o autuado, após a ciência da decisão de primeira instância, poderá efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de 25%, até a data limite para interposição de recurso. Redação dada pelo Decreto nº 6.103, de 2007. Terceiro, o recolhimento do valor da multa, com redução, implica renúncia ao direito de impugnar ou de recorrer. Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Quarto, apresentada a impugnação, o processo será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a autuação, cabendo recurso na forma da subseção 2ª da seção 2ª do capítulo único do título 1º do livro 5º deste regulamento. Redação dada pelo Decreto nº 6.032, de 2007. Quinto, revogado pelo Decreto nº 6.032, de 2007. Sexto, revogado pelo Decreto nº 6.032, de 2007. Livro V.
da Organização da Seguridade Social. Título I. Do Sistema Nacional de Seguridade Social. Art. 294. As ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social, conforme o disposto no capítulo 2º do título 8º da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social. Parágrafo único. As áreas de que trata este artigo organizar-se-ão em conselhos setoriais, com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade civil. Capítulo único. Dos órgãos colegiados. Seção I. Do Conselho Nacional de Previdência Social. Art. 295. O Conselho Nacional de Previdência Social, órgão superior de deliberação colegiada, terá como membros I. 6 representantes do Governo Federal e segunda, 9 representantes da sociedade civil, sendo A. 3 representantes dos aposentados e pensionistas. B. 3 representantes dos trabalhadores em atividade e C. 3 representantes dos empregadores. Primeiro, os membros do Conselho Nacional de Previdência Social e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. Segundo, os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Terceiro, o Conselho Nacional de Previdência Social reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Quarto, poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Nacional de Previdência Social. Art. 296. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social I. Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Segunda, participar, acompanhar e avaliar, sistematicamente, a gestão previdenciária. Terceira, apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. Quarta, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. V. Acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. Sexta, acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. Sétima, apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. Oitava, estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no artigo 353. Nona, elaborar e aprovar seu regimento interno. X. Aprovar os critérios de arrecadação e de pagamento dos benefícios por intermédio da rede bancária ou por outras formas, e X. Acompanhar e avaliar os trabalhos de implantação e manutenção do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Artigo 296-A. Ficam instituídos, como unidades descentralizadas do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, Conselhos de Previdência Social, CPS, que funcionarão junto às gerências executivas do INSS. Redação dada pelo Decreto nº 5.699, de 2006. Primeiros CPS serão compostos por 10 conselheiros e respectivos suplentes, designados pelo titular da gerência executiva na qual for instalado, assim distribuídos. Redação dada pelo Decreto nº 5.699, de 2006. E 4 representantes do Governo Federal, e, incluído pelo Decreto nº 4.874, de 2003. Segunda, 6 representantes da sociedade, sendo
incluído pelo Decreto nº 4.874, de 2003. A. 2 dos empregadores, incluída pelo Decreto nº 4.874, de 2003. B. 2 dos empregados, e, incluída pelo Decreto nº 4.874, de 2003. C. 2 dos aposentados e pensionistas, incluído pelo Decreto nº 4.874, de 2003. Segundo o Governo Federal será representado, incluído pelo Decreto nº 4.874, de 2003. E, nas cidades onde houver mais de uma gerência executiva, redação dada pelo Decreto nº 5.699, de 2006. A. Pelo gerente executivo da gerência executiva a que se refere o primeiro, e, redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. B. Outros gerentes executivos, ou, redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. C. Servidores da Divisão ou do Serviço Benefícios ou de Atendimento ou da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS de gerência executiva sediadas na cidade, ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou de representante da Dataprev, redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. D. Revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Segunda, nas cidades onde houver apenas uma gerência executiva, redação dada pelo Decreto nº 5.699, de 2006. A. Pelo gerente executivo, redação dada pelo Decreto nº 5.699, de 2006. B. Servidores da Divisão ou do Serviço de Benefícios ou de Atendimento ou da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS da Gerência Executiva, ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou de representante da Dataprev. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. C. Revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. D. Revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Terceira, revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006. A. Revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006. B. Revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006. Terceiro, as reuniões serão mensais ou bimensais, a critério do respectivo CPS, e abertas ao público, cabendo a sua organização e funcionamento ao titular da gerência executiva na qual for instalado o colegiado. Redação dada pelo Decreto nº 5.699, de 2006. Quarto, os representantes dos trabalhadores, dos aposentados e dos empregadores serão indicados pelas respectivas entidades sindicais ou associações representativas. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Quinto, os CPS terão caráter consultivo e de assessoramento, competindo ao CNPS disciplinar os procedimentos para o seu funcionamento, suas competências, os critérios de seleção dos representantes da sociedade e o prazo de duração dos respectivos mandatos, além de estipular por resolução o regimento do CPS. Incluído pelo Decreto nº 4.874, de 2003. Sexto, as funções dos conselheiros do CPS não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço público relevante. Incluído pelo Decreto nº 4.874, de 2003. Sétimo, a Previdência Social não se responsabilizará por eventuais despesas com deslocamento ou estada dos conselheiros representantes da sociedade. Incluído pelo Decreto nº 4.874, de 2003. Oitavo. Nas cidades onde houver mais de uma gerência executiva, o conselho será instalado naquela indicada pelo gerente regional do INSS cujas atribuições abranjam a referida cidade. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Nono, cabe ao gerente executivo a designação dos conselheiros. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. 10.
É facultado ao gerente regional do INSS participar das reuniões do CPS localizados em região de suas atribuições e presidi-las. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Art. 297. Compete aos órgãos governamentais. I. Prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do Conselho Nacional de Previdência Social, fornecendo inclusive estudos técnicos e segunda, encaminhar ao Conselho Nacional de Previdência Social, com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. Art. 298. As resoluções tomadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Art. 299. As reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo exigida para a deliberação a maioria simples de votos. Art. 300. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho Nacional de Previdência Social, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Art. 301. Aos membros do Conselho Nacional de Previdência Social, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada mediante processo judicial. Art. 302. Compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social proporcionar ao Conselho Nacional de Previdência Social os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Seção 2ª. Do Conselho de Recursos da Previdência Social. Subseção I. Da composição. Art. 303. O Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, é órgão colegiado de julgamento, integrante da estrutura do Ministério da Economia. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o Conselho de Recursos da Previdência Social compreende os seguintes órgãos: I. Juntas de Recursos, com a competência para julgar, redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020. A. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse de seus beneficiários, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que trata o artigo 38b da Lei nº 8.213, de 1991, ou as demais informações relacionadas ao CNIS de que trata o artigo 29-A da referida lei, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. Os recursos de decisões relacionadas à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. D. As contestações relativas à atribuição do FAP aos estabelecimentos da empresa, e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, os recursos relacionados aos processos sobre irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização nos regimes próprios de previdência social e aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração às disposições da Lei nº 9.717, de 1998, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, Câmaras de Julgamento, com sede em Brasília, Distrito Federal, com a competência para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas juntas de recursos e redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020. Terceira, revogado pelo Decreto nº 3.668, de 2000. Quarta, Conselho Pleno, com a competência para uniformizar a jurisprudência previdenciária mediante enunciados,
podendo ter outras competências definidas no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Redação dada pelo Decreto nº 6.857, de 2009. Primeiro, a quantidade de juntas de recursos e de câmaras de julgamento do CRPS será estabelecida no decreto que aprovar a estrutura regimental do Ministério da Economia. Incluído pelo Decreto nº 10.491, de 2020. Segundo o CRPS é presidido por representante do governo, com notório conhecimento da legislação previdenciária, nomeado pelo Ministro de Estado da Previdência Social, cabendo-lhe dirigir os serviços administrativos do órgão. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Terceiro, revogado pelo Decreto nº 3.668, de 2000. Quarto, as juntas de recursos e as câmaras de julgamento, presididas por representante do governo federal, são integradas por 4 conselheiros em cada turma, nomeados pelo Ministro de Estado da Economia, com a seguinte composição: redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, para os órgãos com competência para processar e julgar as contestações ou os recursos de que tratam os incisos I, segunda e terceira do caput do artigo 305, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. 2 representantes do Governo Federal, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. 1 representante das empresas e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. 1 representante dos trabalhadores e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, para os órgãos com competência para processar e julgar os recursos de que tratam os incisos 4 e 5 do caput do artigo 305, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. 2 representantes do Governo Federal, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. 1 representante dos entes federativos e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. 1 representante dos servidores públicos. Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto mandato dos conselheiros do CRPS é de 3 anos, permitida a recondução, cumpridos os seguintes requisitos. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, os representantes do Governo Federal serão escolhidos entre servidores federais, preferencialmente do Ministério da Economia ou do INSS, ou de outro órgão da administração pública federal, estadual, municipal ou distrital, com graduação em Direito, os quais prestarão serviços exclusivos ao CRPS, sem prejuízo dos direitos e das vantagens percebidos no cargo de origem e redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, os representantes das empresas e dos trabalhadores serão escolhidos entre os indicados em lista tríplice pelas entidades de classe ou sindicais das respectivas jurisdições, com graduação em Direito, e serão enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS na condição de contribuintes individuais, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, os representantes dos entes federativos e dos servidores públicos serão escolhidos entre os indicados em lista tríplice pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, observadas as respectivas representações, com graduação em Direito, e manterão a qualidade de segurados do regime próprio a que estejam vinculados, e, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, os representantes não poderão incidir em situações que caracterizem conflito de interesses, nos termos do disposto no artigo 10 da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexta, a gratificação dos membros de Câmara de Julgamento e Junta de Recursos será definida em ato do Ministro de Estado da Economia. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
Terceira, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, mediante ato do Ministro de Estado da Previdência Social, poderão ser cedidos para terem exercício no Conselho de Recursos da Previdência Social, sem prejuízo dos direitos e das vantagens do respectivo cargo de origem, inclusive os previstos no artigo 61 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Oitavo, revogado pelo Decreto nº 3.452, de 2000. Nono, conselheiro afastado por qualquer das razões elencadas no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, exceto quando decorrente de renúncia voluntária, não poderá ser novamente designado para o exercício desta função antes do transcurso de 5 anos, contados do efetivo afastamento. Redação dada pelo Decreto nº 5.699, de 2006. 10. O limite máximo de composições por Câmara de Julgamento ou Junta de Recursos, do Conselho de Recursos da Previdência Social, será definido em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, por proposta fundamentada do presidente do referido Conselho, em função da quantidade de processos em tramitação em cada órgão julgador. Redação dada pelo Decreto nº 6.496, de 2008. 11. Revogado pelo Decreto nº 6.857, de 2009. 12. O afastamento do representante dos trabalhadores da empresa empregadora ou dos servidores do ente federativo não constitui motivo para alteração ou rescisão de seu vínculo contratual ou funcional. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 304. Compete ao Ministro de Estado da Previdência Social aprovar o regimento interno do CRPS. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Subseção 2ª. Dos recursos. Art. 305. Compete ao CRPS processar e julgar, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse de seus beneficiários, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, as contestações e os recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do FAP aos estabelecimentos das empresas, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que trata o artigo 19-D ou as demais informações relacionadas ao CNIS de que trata o artigo 19, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, os recursos das decisões relacionadas à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 1999, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V. Os recursos relacionados aos processos sobre irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização nos regimes próprios de previdência social e aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração às disposições da Lei nº 9.717, de 1998. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro prazo para interposição de contestações e recursos ou para oferecimento de contrarrazões será de 30 dias, contado, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, no caso das contestações, da publicação no Diário Oficial da União das informações sobre a forma de consulta ao FAP, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, no caso dos recursos, da ciência da decisão, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, no caso das contrarrazões, da interposição do recurso. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, revogado pelo Decreto nº 3.265, de 1999.
Terceiro, o INSS, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e, quando for o caso, na hipótese prevista no inciso 4º do caput, os entes federativos poderão reformar suas decisões e deixar de encaminhar, no caso de reforma favorável ao interessado, a contestação ou o recurso à instância competente ou de rever o ato para o não prosseguimento da contestação ou do recurso. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, se o reconhecimento do direito do interessado ocorrer na fase de instrução do recurso por ele interposto contra a decisão de junta de recursos, ainda que de alçada, ou de câmara de julgamento, o processo, acompanhado das razões do novo entendimento, será encaminhado. E, à junta de recursos, no caso de decisão dela emanada, para fins de reexame da questão, ou segunda, a Câmara de Julgamento, se por ela proferida a decisão, para revisão do acórdão, na forma que dispuser o seu regimento interno. Quinto, revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Sexto, as contestações e os recursos a que se refere o inciso 2º do caput deverão dispor, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos que compõem o cálculo do FAP. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, exceto se houver disposição em contrário disciplinada em ato do INSS, as razões do indeferimento e os demais elementos que compõem o processo administrativo previdenciário substituirão as contrarrazões apresentadas pelo INSS, hipótese em que o processo poderá ser remetido ao CRPS imediatamente após a interposição do recurso pelo interessado, preferencialmente por meio eletrônico. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitavo, ato conjunto do INSS e do CRPS estabelecerá os procedimentos operacionais relativos à tramitação dos recursos das decisões proferidas pelo INSS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 306. Revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Art. 307. A propositura pelo interessado de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual verse o processo administrativo importará renúncia ao direito de contestar e recorrer na esfera administrativa, com a consequente desistência da contestação ou do recurso interposto. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 308. Os recursos interpostos tempestivamente contra decisões proferidas pelas juntas de recursos e pelas câmaras de julgamento do CRPS têm efeito suspensivo e devolutivo. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para fins do disposto neste artigo, não se considera recurso pedido de revisão de acórdão endereçado às juntas de recursos e câmaras de julgamento. Incluído pelo Decreto nº 5.699, de 2006. Segundo, é vedado ao INSS escusar-se de cumprir as diligências solicitadas pelo CRPS, bem como deixar de dar cumprimento às decisões definitivas daquele colegiado, reduzir ou ampliar o seu alcance ou executá-las de modo que contrarie ou prejudique seu evidente sentido. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Art. 309. Na hipótese de haver controvérsia em matéria previdenciária, na aplicação de lei ou de ato normativo, entre órgãos do Ministério da Economia, entidades a ele vinculadas e, na hipótese prevista no inciso 4º do caput do artigo 305, entes federativos, ou ocorrência de questão previdenciária de relevante interesse público ou social, o órgão ministerial ou a entidade interessada poderá, por intermédio de seu dirigente, solicitar ao Ministro de Estado da Economia solução para a controvérsia ou questão. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, a controvérsia na aplicação de lei ou ato normativo será relatada em abstracto e encaminhada com manifestações fundamentadas dos órgãos interessados, podendo ser instruída com cópias dos documentos que demonstrem sua ocorrência. Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Segundo a Procuradoria-Geral Federal Especializada, INSS deverá pronunciar-se em todos os casos previstos neste artigo.
incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003, art. 310. Revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Título 2º. Dos convênios, contratos, credenciamentos e acordos. Art. 311. A empresa, o sindicato ou entidade de aposentados devidamente legalizada poderá, mediante convênio, encarregar-se, relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes, de processar requerimento de benefício, preparando-o e instruindo-o de maneira a ser despachado pela Previdência Social. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Parágrafo único. Somente poderá optar pelo encargo de pagamento, as convenentes que fazem a complementação de benefícios, observada a conveniência administrativa do INSS. Redação dada pelo Decreto nº 6.939, de 2009. Art. 312. A concessão e manutenção de prestação devida a beneficiário residente no exterior devem ser efetuadas nos termos do acordo entre o Brasil e o país de residência do beneficiário ou, na sua falta, nos termos de instruções expedidas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Art. 313. Os convênios, credenciamentos e acordos da linha do Seguro Social deverão ser feitos pelos setores de acordos e convênios do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá ainda colaborar para a complementação das instalações e equipamentos de entidades de habilitação e reabilitação profissional, com as quais mantenha convênio, ou fornecer outros recursos materiais para a melhoria do padrão de atendimento aos beneficiários. Art. 314. A prestação de serviços da entidade que mantém convênio, contrato, credenciamento ou acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social não cria qualquer vínculo empregatício entre este e o prestador de serviço. Art. 315. Os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderão, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se, relativamente aos seus funcionários, de formalizar processo de pedido de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca, preparando-o e instruindo-o de forma a ser despachado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 316. O Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com as possibilidades administrativas e técnicas das unidades executivas de reabilitação profissional, poderá estabelecer convênios ou acordos de cooperação técnico-financeira, para viabilizar o atendimento às pessoas portadoras de deficiência. Art. 317. Nos casos de impossibilidade de instalação de órgão ou setor próprio competente do Instituto Nacional do Seguro Social, assim como de efetiva incapacidade física ou técnica de implementação das atividades e atendimento adequado à clientela da Previdência Social, as unidades executivas de reabilitação profissional poderão solicitar a celebração de convênios, contratos ou acordos com entidades públicas ou privadas de comprovada idoneidade financeira e técnica, ou seu credenciamento, para prestação de serviço, por delegação ou simples cooperação técnica, sob coordenação e supervisão dos órgãos competentes do Instituto Nacional do Seguro Social. Título 3º. Da divulgação dos atos e decisões da Previdência Social. Art. 318. A divulgação dos atos e decisões dos órgãos e autoridades da Previdência Social, sobre benefícios, tem como objetivo e dar inequívoco conhecimento deles aos interessados, inclusive para efeito de recurso. Segunda, possibilitar seu conhecimento público e terceira, produzir efeitos legais quanto aos direitos e obrigações deles derivados. Art. 319. O INSS notificará o interessado de sua decisão, preferencialmente por meio eletrônico, por meio de cadastramento prévio, na forma definida pelo INSS, realizado por procedimento em que seja assegurada a identificação adequada do interessado ou, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, por rede bancária, conforme definido em ato do INSS, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
segunda, por via postal, por meio de carta simples destinada ao endereço constante do cadastro do segurado no INSS, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, pessoalmente, quando entregue ao interessado em mão. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 320. O conhecimento das decisões e demais atos dos órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social deve ser dado mediante publicação no Diário Oficial da União, boletim de serviço ou outro órgão de divulgação oficialmente reconhecido, ou na forma do artigo 319. Art. 321. O contrato, o convênio, o credenciamento e o acordo celebrados que impliquem pagamento de benefícios deverão ser publicados, em síntese, em boletim de serviço. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 322. O órgão do Instituto Nacional do Seguro Social, especialmente o pagador, só pode cumprir ato ou decisão de publicação obrigatória em boletim de serviço depois de atendida essa formalidade. Parágrafo único. O administrador que determina e o servidor que realiza pagamento sem observar o disposto neste artigo são civilmente responsáveis por ele, ficando sujeitos também às penalidades administrativas cabíveis. Art. 323. Os atos de que trata este título serão publicados também no Diário Oficial da União, quando houver obrigação legal nesse sentido. Art. 324. Os atos normativos ministeriais obrigam a todos os órgãos e entidades integrantes do Ministério da Previdência e Assistência Social, inclusive da administração indireta a ele vinculados. Art. 325. Os atos e decisões normativas sobre benefícios dos órgãos e entidades da Previdência Social devem ser publicados na íntegra em boletim de serviço da entidade interessada, só tendo validade depois dessa publicação. Parágrafo único. Os pareceres somente serão publicados quando aprovados pelas autoridades competentes e por determinação destas. Título 4. Das disposições diversas relativas à organização da Seguridade Social. Art. 326. O Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação específica, fica autorizado a contratar auditoria externa, periodicamente, para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização de contribuições, bem como pagamento de benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional de Previdência Social. Art. 327. A Auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social deverão, a cada trimestre, elaborar relação das auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos, enviando à apreciação do Conselho Nacional de Previdência Social. Art. 328. O Instituto Nacional do Seguro Social deverá implantar programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover reciclagem e redistribuição de funcionários conforme demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento, ao controle e à eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios. Art. 329. O Cadastro Nacional de Informações Sociais é destinado a registrar informações de interesse da Administração Pública Federal e dos beneficiários da Previdência Social. Parágrafo único. As contribuições aportadas pelos segurados e empresas terão um registro contábil individualizado, conforme dispuser o Ministério da Previdência e Assistência Social. Artigo 329-A. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 329-B. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 330. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 331.
O Instituto Nacional do Seguro Social fica autorizado a efetuar permuta de informações, em caráter geral ou específico, com qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, com a prestação, quando for o caso, de assistência mútua na fiscalização dos respectivos tributos. Primeiro, a permuta de informações sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades somente poderá ser efetivada com a Secretaria da Receita Federal ou com a Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Segundo, até que seja totalmente implantado o Cadastro Nacional de Informações Sociais, as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional do Seguro Social, mediante convênio, todos os dados necessários à permanente atualização dos seus cadastros. Terceiro, o convênio de que trata o parágrafo anterior estabelecerá, entre outras condições, a forma e a periodicidade de acesso ao cadastro e as alterações posteriores. Art. 332. O INSS estabelecerá indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e avaliação das concessões de benefícios realizadas. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 333. O INSS adotará como prática o cruzamento das informações declaradas pelos segurados com as informações constantes das bases de dados de que dispuser quando da análise dos requerimentos dos benefícios. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 334. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma ouvidoria geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento específico. Art. 335. Deverão ser enviadas ao Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20 anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variações demográficas, econômicas e institucionais relevantes. Livro 6º. Das Disposições Gerais. Art. 336. Para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar à Previdência Social o acidente de que tratam os arts. 19, 20, 21 e 23 da Lei nº 8.213, de 1991, ocorrido com o segurado empregado, exceto o doméstico, e o trabalhador avulso, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena da multa aplicada e cobrada na forma do artigo 286. Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Primeiro da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Segundo, na falta do cumprimento do disposto no caput, caberá ao setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social comunicar a ocorrência ao setor de fiscalização, para aplicação e cobrança da multa devida. Terceiro, na falta de comunicação por parte da empresa, ou quando se tratar de segurado especial, podem formalizá-lo o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Quarta, a comunicação a que se refere o terceiro não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Quinto, revogado pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Sexto, sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo. Art. 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela Perícia Médica Federal, por meio da identificação do nexo entre o trabalho e o agravo. Redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020. E, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda,
revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social reconhecerá o direito do segurado à habilitação do benefício acidentário. Segundo, será considerado agravamento do acidente aquele sofrido pelo acidentado quanto estiver sob a responsabilidade da reabilitação profissional. Terceiro, considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico-epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o disposto na lista C do anexo 2º deste regulamento. Redação dada pelo Decreto nº 6.957, de 2009. Quarto, para os fins deste artigo, considera-se agravo a lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do tempo de latência. Incluído pelo Decreto nº 6.042, de 2007. Quinto, reconhecidos pela Perícia Médica Federal a incapacidade para o trabalho e o nexo entre o trabalho e o agravo, na forma prevista no terceiro, serão devidas as prestações acidentárias a que o beneficiário tiver direito. Redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020. Sexto, a Perícia Médica Federal deixará de aplicar o disposto no terceiro quando demonstrada a inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo, sem prejuízo do disposto no sétimo e no 12. Redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020. Sétima, a empresa poderá requerer ao INSS a não aplicação do nexo técnico epidemiológico ao caso concreto mediante a demonstração de inexistência de correspondente nexo entre o trabalho e o agravo. Redação dada pelo Decreto nº 6.939, de 2009. Oitavo. O requerimento de que trata o sétimo poderá ser apresentado no prazo de 15 dias da data para entrega, na forma do inciso 4º do artigo 225, da GIP que registre a movimentação do trabalhador, sob pena de não conhecimento da alegação em instância administrativa. Incluído pelo Decreto nº 6.042, de 2007. Nono, caracterizada a impossibilidade de atendimento ao disposto no oitavo, motivada pelo não conhecimento tempestivo do diagnóstico do agravo, o requerimento de que trata o sétimo poderá ser apresentado no prazo de 15 dias, contado da data em que a empresa tomar ciência da decisão a que se refere o quinto. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 10. Juntamente com o requerimento de que tratam o oitavo e nono, a empresa formulará as alegações que entender necessárias e apresentará as provas que possuir demonstrando a inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo. Redação dada pelo Decreto nº 6.939, de 2009. 11. A documentação probatória poderá trazer, entre outros meios de prova, evidências técnicas circunstanciadas e tempestivas à exposição do segurado, podendo ser produzidas no âmbito de programas de gestão de risco, a cargo da empresa, que possuam responsável técnico legalmente habilitado. Incluído pelo Decreto nº 6.042, de 2007. 12. O INSS informará ao segurado sobre a contestação da empresa para que este, querendo, possa impugná-la, obedecendo, quanto à produção de provas, ao disposto no 10, sempre que a instrução do pedido evidenciar a possibilidade de reconhecimento de inexistência do nexo entre o trabalho e o agravo. Redação dada pelo Decreto nº 6.939, de 2009. 13. Da decisão do requerimento de que trata o sétimo cabe recurso, com efeito suspensivo, por parte da empresa ou, conforme o caso, do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, nos termos dos arts. 305 a 310. Incluído pelo Decreto nº 6.042, de 2007. Art. 338. A empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção à segurança e saúde do trabalhador sujeito aos riscos ocupacionais por ela gerados. Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001.
Primeiro, é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular, incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Segundo, a Perícia Médica Federal terá acesso aos ambientes de trabalho e a outros locais onde se encontrem os documentos referentes ao controle médico de saúde ocupacional e aqueles que digam respeito ao Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais para verificar a eficácia das medidas adotadas pela empresa para a prevenção e o controle das doenças ocupacionais. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, o INSS auditará a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais, incluindo-se as de monitoramento biológico, e dos controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, de modo a assegurar a veracidade das informações prestadas pela empresa e constantes do CNIS, bem como o cumprimento das obrigações relativas ao acidente de trabalho. Redação dada pelo Decreto nº 4.882, de 2003. Quarto, sempre que a Perícia Médica Federal constatar o descumprimento do disposto neste artigo, esta comunicará formalmente aos demais órgãos interessados, inclusive para fins de aplicação e cobrança da multa devida. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 339. O Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos arts. 338 e 343. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a produzir mais conteúdos como esse para ajudar nos seus estudos. Bons estudos!